Olá, minha gente! Que bom que você está assistindo esse vídeo. E se você está aqui, é porque você tem algum interesse nas peças de crochê. Eu venho mostrar essa peça para vocês, que é um vestido bem praiano, que está super em alta. Muitas pessoas têm me pedido essa peça, então eu resolvi trazer aqui para vocês. Eu ainda não gravei vídeo aula desse vestido, porém essa videoaula só será disponibilizada como projeto pago. Mas de antemão eu já falo para vocês que vai ser um preço bem acessível para que ninguém fique de fora e perca essa videoaula. Mas aqui nesse vídeo eu vou te contar alguns segredinhos da produção dessa peça. E quem sabe, para você que já faz crochê, com esses segredinhos que eu vou contar aqui, pode ser que você já consiga produzir o seu. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, ele é uma peça muito bonita, é uma peça que se encaixa perfeitamente ao corpo. Ele é frente única. No caso aqui desse modelo, eu coloquei com um botãozinho no pescoço, mas caso você queira, você pode fazer também de amarrar no pescoço com laço e também de amarrar atrás nas costas. E esse modelo aqui eu fiz para uma cliente que tem um corpo super definido, no estilo violão. Ela tem a cintura bem fina, o quadril largo, é um corpo bem desenhado. E o que eu descobri fazendo esse vestido foi que quando o corpo da cliente é nesse formato violão, se tratando de uma peça que não tem zíper, para que você consiga fazer uma peça mais justa, que no caso foi o pedido dessa cliente, é necessário você fazer o vestido para que seja vestido por cima e não por baixo. E a avaliação da cliente do resultado final da peça foi que ela amou o resultado. Bom, pessoal, então agora já vamos para as dicas. Para começar a confecção, ele é produzido a partir da gola para baixo. Depois que você fazer essa parte, aí você vai cortar e vai emendar o fio bem aqui na posição central, onde você vai começar a confecção do corpo da peça. E os pontos principais desse vestido são o ponto alto em relevo e o ponto leque. E como eu já estou falando sobre os pontos, olha só como o ponto alto em relevo dá todo um formato especial para esse vestido, fazendo com que ele fique bem modelado no corpo, ressaltando ainda mais as suas curvas. E essa parte aqui da frente, ela é feita com essa separação entre os bojos, né, para os seios. Esse vestido, ele deixa o corpo bem modelado. Olha só para vocês verem essa parte aqui da lateral, ele tem essa curva, o que vai ressaltar ainda mais a sua cintura. À medida que vai começando essa parte do bojo, você já vai fazendo 3 colunas de aumento. Na imagem, como vocês estão vendo, aqui em azul, é apenas uma demonstração, tá, pessoal? Não significa que eu fiz essa quantidade de aumentos aqui. Eu só coloquei aqui essas marcações só para vocês terem uma noção como que é feito a distribuição dos aumentos. Então, aí, como eu disse, né? No momento que você já começa fazendo aqui em cima essa parte do bojo, então você já vai fazendo 3 colunas de aumento. Então, aqui, ó, você pode ver que tem uma coluna de aumento de um lado, aqui na lateral, outra coluna de aumento do outro lado e também uma coluna de aumento bem no meio do bojo. Aí, essa quantidade de aumentos vai depender do tamanho do seio da cliente. Se for um seio do tamanho G, então você vai ter que fazer mais aumentos. Se for M, menos. E se for P, menos ainda. Então, tudo vai depender do tamanho do seio da cliente. Para fazer essa peça aqui,
eu fiz e desmanchei várias vezes até eu conseguir chegar no tamanho ideal. A primeira peça que você for fazer de cada tamanho, P, M ou G, você vai ter que ir fazendo e ir tirando a medida, porque só assim você vai poder ter a receita exata conforme o tamanho do seu ponto. É assim que eu trabalho com a criação das minhas peças. Mesmo quando eu vejo o vídeo de alguém, a aula de alguém, eu sei que a referência que ela está usando ali pode ser que não dê certo, mesmo que eu vá fazer o tamanho da receita, no caso, o tamanho G. Sempre eu preciso fazer uma adequação, ou aumentando ou diminuindo. Então, eu já deixo essa dica aqui para você. Essa dica é muito importante, pessoal. Para você que tem a intenção de fazer o crochê para vender, é fundamental que você tenha um caderninho de receitas, tá? Então, anote as receitas. Olha, essa peça aqui eu fiz para Maria, tamanho G. Para você lembrar, você ainda anota a cor, né? Só para você ter a noção e saber certinho qual foi a receita que você utilizou para fazer para aquela cliente. Porque aí quando você for fazer a mesma peça, do mesmo tamanho, para outra cliente, você já tem a receita aí prontinha, é só você usar. Voltando aqui para a dica de como fazer, aí eu fiz aqui, ó, tá vendo? Quando chega aqui na altura desses dois traços aqui em amarelo, nessa parte aqui, ó, de um traço amarelo ao outro, não tem aumento, tá? Então, essa parte aqui eu fiz sem aumentos, apenas repetindo carreiras. Aí depois, quando passa da altura maior do seio, aí chega o momento de fazer as diminuições. Aí aqui eu quero chamar a sua atenção, não sei se você observou, mas essa parte de cima aqui, ó, do bojo é menor do que essa parte de baixo. Pode ver que a parte de baixo está bem mais comprida, tá vendo? A parte de cima já está num formato mais achatado, né? Já a parte de baixo está bem mais comprida. Então, isso significa que conforme o tronco da pessoa que você for fazer, você vai ter que trabalhar essa parte de baixo aqui do seu bojo, tá? Para que você consiga finalizar essa parte do bojo exatamente na altura da cintura da sua cliente, tá? Tá vendo aqui, ó, onde eu coloquei aqui, ó, linha da cintura? Então, o final aqui dessa parte do bojo, ele precisa coincidir com a altura da cintura, porque é bem nesse ponto que você precisa começar a trabalhar o aumento para fazer o quadril. Aí tem também essa parte aqui central, né, que é esse trabalhado aqui com carreiras de correntinhas, porque é exatamente aqui, nessa altura da cintura, é que você vai colocar o elástico do cos atrás, tá? Então, é por isso que tem que ser calculado certinho a altura da cintura. Aí, pessoal, tem aqui também esse detalhe que eu preciso falar aqui nessa lateral, onde eu marquei aqui em vermelho, para que ele não fique com folga nesse local. Aqui você pode ou colocar um elástico fino nessa lateral, né, no caso das duas laterais, ou você pode fazer como eu fiz aqui, que nesse caso aqui, eu fiz aquele acabamento como se fosse em pano de prato, bico de pano de prato, aquele bem simples, né? Então, eu fiz esse acabamento aqui nessa parte em vermelho, exatamente para deixar essa parte aqui bem fechadinha, para que ela não fique com folga, tá? Então, ou você vai colocar um elástico aqui, ou você vai colocar esse acabamento que eu estou falando aqui para vocês. Aí, outra coisa muito relevante aqui nessa peça, você precisa calcular certinho a posição que você vai colocar a cordinha aqui, ó, de amarrar nas costas. Como a minha cliente pediu que fosse só uma cordinha, então eu fiz aqui, ó, em um formato em V no início da cordinha, tá vendo? Como eu tinha feito um teste antes e eu coloquei apenas uma perninha aqui da cordinha,
Então eu senti que não ficou dando a sustentação devida, né, para o seio. Aí depois, quando eu coloquei dessa forma aqui, com duas pontas em forma de V, aí eu achei que ficou bem legal, deu para sustentar bastante o seio e não ficou abrindo aqui nessa lateral. Aí você vai ver como você vai preferir fazer o seu modelo aí. Você ainda tem a opção, caso a sua cliente queira, de fazer essa cordinha para trançar atrás. Mas no caso da minha cliente, ela não quis que fosse trançado. Ela preferiu que fosse só uma perna mesmo da cordinha, tá? Então aí vai depender daquilo que a sua cliente te pedir. O corpo dessa cliente, ele é bem desenhado. Então ela tem a cintura muito fina e o quadril bem largo. Então, aí nesse caso, eu precisei trabalhar bem aqui, ó, nos aumentos. E eu fiz também um detalhe aqui atrás, tá vendo? Aqui, ó, eu coloquei aqui uma carreira de aumentos. Aí, como uma carreira de aumentos já era o suficiente para atingir o tamanho do quadril da cliente, aí eu decidi fazer essa carreira de aumentos bem no meio aqui, ó, da parte de trás. Porque assim não ia ficar um aumento aleatório, né? E sim, esse aumento ia parecer como um detalhe na peça. Então, essa foi a minha ideia para aumentar o tamanho da saia para que ela atingisse o tamanho correto do quadril. Então, esse aumento aqui foi o suficiente para atingir o tamanho correto do quadril da cliente. Aí, terminando essa parte, é só você fazer o comprimento desejado da peça. E o que fica de experiência dessa peça é que o ponto em relevo, ele ajusta a peça. Então, por esse motivo, mesmo que você faça a peça no tamanho correto da cliente, a tendência desse vestido, dessa saia, é ficar justa no corpo. E o que fica de experiência dessa peça é que o fato de estar trabalhando com o ponto alto em relevo, ele ajusta a peça. E por esse motivo, o ideal é que quando você for tirar a medida da sua cliente, você sabendo que você vai trabalhar com esse ponto em relevo, então o ideal é que quando você for fazer esse aumento aqui para o quadril, o ideal é que você faça pelo menos 5 a 8 centímetros a mais, porque aí dessa forma ele vai ficar um justo, mas não aquele justo grudado na cliente, tá? Então essa é uma dica de ouro para quando você for trabalhar com o ponto alto em relevo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E para você que já quer garantir o seu projeto pago, já deixa aqui nos comentários "eu quero", só para eu ter uma noção de quantas pessoas vão estar comigo nesse projeto. E é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e eu aguardo vocês